Irã Mendonça Cabral. Presente. Náudia Faedo. Ituribal Nascimento. Luciano Perpétuo. Idelson Mendes. Celso Moraes. Lucivaldo Medeiros. Elecir Perpétuo Garcia. Paulo Henrique Guimarães. Leonardo Fonseca. Elias Cardoso. Eliane Moraes. Presente. José Antônio Pacheco. Leilton Ribeiro. Presente. Lúcia Batista. Luiz Alves. Maria José Guimarães. Manuel Pereira. Presente. Orestes Ferreira. Presente. Anásio Bernardes. Presente. Newton Ferreira. Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de junho de 2016. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano, que faça a leitura do Salmo e oração do Pai Nosso. Louvor do Criador e Preservador. Executai o justo no Senhor, aos restos ficam bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com um cântico no saltério de 10 cordas. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano, que faça a leitura do projeto de lei 46/2016. Projeto de lei 46/2016. Autoriza o poder adiar convênio e dar outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Fica o Poder Executivo autorizado a adiar convênios realizados mediante a Lei nº 6.576/2015, de 22 de dezembro de 2015, com as entidades assistenciais beneficiadas, cuja finalidade é, em regime de mútua cooperação, promover a execução de objetos e interesses compartilhados pela administração pública e pela sociedade civil, conforme abaixo relacionados. Associação Beneficiente André Luiz Abal, escrito CNPJ número 2.615.607.000 de ré, -01, no valor de R$120 mil. Segundo, Associação Beneficiente Alta de Souza Abas, escrita no CNPJ número 06-097-682-000/89, no valor de R$80 mil. As verbas utilizadas para o aditamento descrito no artigo anterior são as mesmas provenientes de recursos destinados à Associação Procard, sanatório, constante no artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei nº 6.576/2015, em razão do encerramento das atividades desta associação. Terceiro, revogar a disposição em contrário essa letra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 10 de junho de 2016, Juraci Martins de Oliveira. Lido, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Náudia. Para lembrar que hoje é o dia de Santo Antônio, no Brasil nós temos o hábito de rezar para arranjar casamento, mas na verdade Santo Antônio de Pádua foi um pregador maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ver numa das peregrinações o relicário onde está a garganta, a língua, os dentes. Ele conseguia se locomover e estar em 2, 3 lugares no mesmo momento pregando. Quando o povo largou ele numa ilha deserta e voltaram para ver o que tinha acontecido, ele estava pregando e tinha
caminho, os peixes no mar estavam os pequenos, os médios e os grandes, ouvindo a pregação. Então é muito importante lembrar hoje do nosso Santo Antônio de Pádua. Obrigada. Solicito o secretário da mesa, vereador Luciano, que faça a leitura do projeto de lei 67/2016. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel. O presidente sugeria ao líder, nesse projeto 46, a lei federal diz que somente poderia ser feito convênios até janeiro e validava a partir de fevereiro. Como o projeto aí não é retroativo, eu me preocupei porque são duas entidades aí, ó, Alta de Souza e André Luiz, 120 mil e 80 mil. Ou o projeto tem que ser retroativo a 1º de janeiro, ou algum dos dias do mês de janeiro, ou ele vai ser invalidado. Porque a lei federal diz que o último ano era 2016, para que se fizesse convênios. E a partir daí seria através de organizações sociais. E que 2016 poderia ser feito convênio, todos os convênios no mês de janeiro. E eu avisei nessa casa que o ano passado todos os convênios teriam que ser feitos em janeiro. E agora está entrando 2 convênios aí, nos preocupa. Somente saber a informação se foi revogado ou se ainda está regulamentado pela Procuradoria ou pelo líder aí. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, o projeto 46? Está sendo feita a leitura? Já fez. Ah, tá. Não, mas com certeza a gente vai estar... Eu não sei se o momento é oportuno, mas se não for, viu, vereador? No momento oportuno a gente vai estar pedindo vista dessa matéria para poder estar... fazendo as correções, se possível, haver a necessidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Eu sei a preocupação do líder de governo, mas o projeto foi lido, que encaminhasse o projeto da Comissão de Justiça e dava tempo para o líder buscar as informações solicitadas pelo vereador Manuel. E depois, se ele achar que não esteja correto, ele pode retirar depois que passar pela comissão. Lei Complementar número 67/2016. Altera a Lei Complementar 6.279/2013, que dispõe sobre as organizações administrativas do município. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. O cargo de diretor de Providência passará a ser denominado diretor financeiro e de Previdência, de provimento em comissões da estrutura básica e complementar do Poder Executivo Municipal, previsto no artigo 1 da Lei Complementar número 6.279/2013, conforme abaixo se descreve. Anexo 1. Relação de unidades administrativas básicas e complementares, respectivos cargos de provimento em comissão. Órgão e entidade. Unidade administrativa, relação de carga em comissão, classificada, dominação de cargo, quantidade de símbolos. Segunda, administração indireta do Poder Executivo. Linha A, Instituto de Previdência e Assistência de Saúde e Servidor de Rio Verde e PARF, Gabinete de Presidência. Diretoria Financeira de Previdência. Básica, Diretor 1, DAS 5. Artigo 2º, permanece inalterado a quantitativo, bem como o símbolo remuneratório do cargo. Artigo 3º, revogadas as disposições encontradas esta lei entrar em vigor na data de sua publicação. Gabinete de Juraci Martins, Lívia de Matos, secretário João Marques da Silva, procurador-geral. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, ainda voltando no projeto, gostaria que o líder se atentasse. Aqui na justificativa diz o seguinte: a matéria não se reveste de cunho polêmico, não acarretará aumento de despesa, haja vista já existir disponibilização do convênio com a entidade e associação Procaritas, cujas atividades encontram-se encerradas, o que redunda apenas em transferência de recursos às entidades citadas que delas necessitam e, de consequência, restará prejudicado ao convênio da Associação Procaritas. Então, está dizendo aqui, aí vem confirmar o que eu já havia dito, né? Então, foi feito em janeiro para a Procaritas, só que a entidade conta com as atividades encerradas, querem apenas transferir o recurso da Procaritas para as duas associações, é isso? Muito obrigado, senhor presidente.
Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos, a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Idelso. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa diretiva, os vereadores, imprensa, público em geral, os internautas, senhor presidente. Pedir a palavra, senhor presidente, nesta manhã de hoje para apresentar requerimento. Requerimento número 122/2016. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor presidente da Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito, que não é mais o senhor Francisco, solicita um semáforo na Rua Brasil, esquina com a Avenida Flamboyant, no Parque do Gameleira. Senhor presidente, lá o trânsito vem causando grandes transtornos, senhor presidente. Requerimento número 123/2016. Envio de ofício ao excelentíssimo senhor presidente da Agência Municipal de Trânsito, como é que é o nome do solicitando um redutor de velocidade na Rua Independência, esquina com a Rua do Pequi, na quadra 69, no Parque das Gameleiras, tendo em vista o intenso fluxo de veículos que ali trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida de todos que ali transitam. Então, senhor presidente, os requerimentos todos de minha autoria, senhor presidente, a pedido ali da população que tem sofrido ali com aquele trânsito, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zé Antônio Batoré. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos pares da casa, público presente. Pedir a palavra para devolver projetos que estão na Comissão de Finanças e Justiça. Projeto de Decreto Legislativo número 22/2016. Projeto de Lei 35/2016. E que os meus entrem em votação na hora do dia. Só isso, presidente. A propositura do vereador Zé Antônio, que solicita que os projetos devolvidos por ele entrem na hora do dia. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. A palavra continua franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o líder do PROS, vereador Luiz. Senhor presidente, pedir pela palavra para... Obrigado, vereador Elias. Senhor presidente, projeto de decreto legislativo número 23 concede títulos de cidadão rioverdense à pessoa aqui mencionada. A Câmara Municipal de Verde, aprova artigo 1, fica concedido o título de cidadão rioverdense ao senhor João Sabino da Cunha, em razão de relevante serviço prestado à nossa comunidade rioverdense. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Senhor presidente, quero cumprimentar os pares da casa, a imprensa, o público em geral. Em primeiro lugar, quero devolver o projeto da LDO que estava em vista, para que o mesmo possa entrar na ordem do dia, senhor presidente, e apresentar requerimentos e projeto. Requerimento 124. Requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor secretário Luiz Carlos Sabino, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a recuperação e pavimento asfáltico da Rua Almir de Moraes, na proximidade da número 700, centro, haja vista que a via pública em questão se encontra em estado precário, colocando em risco a segurança do transeunte. Requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor secretário Luiz Carlos Sabino, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a recuperação asfáltica de toda a extensão da extensão do bairro Vila Mariana, haja vista que a via pública em questão se encontra em estado precário, colocando em risco os moradores e transeuntes. Secretaria Luiz Carlos Sabino, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a recuperação da pavimentação asfáltica da rua Zé da Vitamina do DIMP, haja vista a situação precária que se encontra o asfalto. 127.
ao senhor secretário Luiz Carlos Sabino, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a recuperação e pavimentação asfáltica da Rua 1, Parque dos Buritis, haja vista que a via em questão se encontra em estado precário, colocando em risco os pedestres e transeuntes. 128. Requer de Vossa Excelência o envio à empresa Odebrecht Ambiental, solicitando informações sobre a previsão da implantação do saneamento básico e capacitação de esgoto no residencial Gameleira 2. 129. Requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos Sabino, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a recuperação da pavimentação asfáltica da rua Teófilo de Melo Cabral, quadra B, em frente ao lote 12, no Jardim Goiás. Requerimento 130, a Odebrecht Ambiental, solicitando a conclusão, porque o senhor já havia pedido, senhor presidente, do serviço de saneamento e que seja feita a recuperação asfáltica no bairro Tocantins. Requerimento 132. Requer de Vossa Excelência o ofício à excelentíssima senhora Jones Rosário Pereira Lopes, secretária municipal de Educação, solicitando a prestação de conta sintética e analítica do Fundo Municipal de Educação, FME, referente ao primeiro quadrimestre, incluindo o espelho da folha de pagamento dos meses de janeiro e abril de 2016. Requerimento 133. Ao presidente, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. A vereadora que abaixo subscreve requer de Vossa Excelência, o senhor presidente Irã Mendonça Cabral, da Câmara Municipal de Rio Verde, a criação da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, conforme previsto no artigo 131 da Lei Orgânica. Comissão essa com as seguintes atribuições: examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimento e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara. As emendas serão apresentadas a essa comissão, sempre sobre elas emitir parecer sobre o orçamento e apreciada de forma regimental. As emendas do projeto à lei de orçamento anual, aos projetos que modifique, somente pode ser aprovado se estiver compatível com o plano plurianual, que indique recurso necessário, admitindo apenas os provenientes da anulação de despesa. Sejam relacionados com a correção de erros e omissões ou com os dispositivos de texto do projeto de lei. Senhor presidente, pode parecer que as funções dessa comissão sejam as mesmas da Constituição, Justiça e Redação, mas não são. Essa comissão está prevista na lei orgânica. Eu já apresentei no início do mandato, apresentei esse requerimento, não foi atendido, nem foi dado andamento. Toda casa legislativa tem que ter a Comissão Permanente de Orçamento e Justiça, são as que mais agora irão emitir parecer, em se tratando de LDO, Lei Orçamentária e Plano Plurianual, até para emitir parecer sobre as contas finais, né, anual de todos os prefeitos. E aqui não tem ainda essa comissão. Então, é preciso que se cumpra a lei orgânica, que é a nossa Constituição, senhor presidente. Projeto de Lei 4816, que dispõe sobre o ensino de temas transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino. Dispõe sobre os temas transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Ficam obrigadas as escolas da rede municipal de ensino a incluir nos conteúdos programáticos das disciplinas de ensino fundamental, sem prejuízo aos outros, e ser determinado pelo Conselho Municipal de Educação o seguinte tema: direito e garantias fundamentais do cidadão, direito do consumidor, orientação para o trânsito, prevenção a DST, a AIDS e droga, educação ambiental, Estatuto da Criança e Adolescente, Patrimônio Cultural de Rio Verde, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha e noção de respeito e urbanidade,
Compete ao Conselho Municipal de Educação adequar os temas acima referido ao longo do conteúdo programático das séries do ensino fundamental, como definir os conteúdos mínimos a ser ministrado em relação a cada tema. Compete à Secretaria Municipal de Educação elaborar o material didático para atendimento que dispõe essa lei, podendo, para tanto, consultar órgãos ou entidades ligadas aos temas mencionados, promover a capacitação dos professores na forma de cursos, seminários ou outros eventos, de curta duração, visando a preparar para a aplicação do ensino dos temas referidos nessa proposição. Instituir dentro do período letivo e em data que for mais conveniente que as escolas realizarão atividades relacionadas aos temas propostos. A despesa decorrente da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Justificativa. Encaminho para apreciação de Vossa Excelência a superior deliberação do plenário dessa Casa Legislativa, o projeto de lei que dispõe sobre o ensino dos temas transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino. A presente proposta justifica pela necessidade de consolidar as leis do Plano Municipal de Educação, que preceitua sobre o ensino desses temas na escola da rede pública municipal. Assim, acredito que a propositura, ora apresentada, ajudará a dar amplo conhecimento sobre os temas propostos. Diante disso, esperamos que a presente matéria seja acolhida pelos ilustres pares dessa Casa Legislativa. Projeto de Lei 47/2016 dispõe sobre a obrigação de fixação da frase desrespeitar ou negligenciar ou prejudicar o idoso é crime nos ônibus, postos de saúde, hospitais, bancos, secretarias e demais repartições públicas municipais, diretas e indiretas. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. É obrigatória a fixação da frase desrespeitar ou negligenciar ou prejudicar idoso é crime nos ônibus, postos de saúde, hospitais, secretaria e demais repartições públicas municipais, direta ou indireta. O Executivo Municipal, no que couber, poderá regulamentar a lei. A justificativa, senhor presidente, é que o artigo 4º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, estabelece que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão seja punido na forma da lei. Nesse caminho, o presente projeto de lei objetiva dar publicidade a essa proposição legal, a fim que ela atinja o maior número de pessoas possíveis. Sabe-se que a lei é pública e que se presume conhecida por toda a sociedade. Contudo, a realidade mostra que a população muitas vezes não tem ciência dos direitos que possui por simples desconhecimento da lei. Assim, acredita que a propositura, ora apresentada, ajudará a dar amplo conhecimento ao previsto no Estatuto do Idoso. Diante disso, esperamos que a presente matéria seja acolhida pelos ilustres pares dessa Casa Legislativa, pois cabe a nós a garantia dos direitos dos idosos. Obrigada, senhor presidente. A palavra continua franqueada. É uma propositura da vereadora Lúcia que pede que entre na ordem do dia, solicita que entre na ordem do dia o projeto devolvido por ela, da LDO. Em votação, os vereadores concordaram e permanecem como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Informar a vereadora Lúcia que eu já pedi à Procuradoria da Casa para fazer o decreto legislativo, criando a comissão que Vossa Excelência pediu no requerimento. E depois da criação, aí iremos eleger os membros dessa comissão. A palavra continua franqueada. Peço palavra. Com a palavra, a vereadora Eliene Medeiros. Senhor presidente, pedi a palavra para fazer um requerimento verbal. Pedir ao superintendente de trânsito, o senhor Sargento Tavares, que coloque um redutor de velocidade e uma faixa de pedestre em frente ao supermercado Pontual,
lá na Avenida Pastor Crespo, para facilitar o trânsito lá, que está meio complicado. Obrigada. A palavra continua franqueada. Presidente, essa palavra. Com a palavra, vereador Iturival Nascimento. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, imprensa. É um requerimento, senhor presidente, verbal, para que seja encaminhado à Secretaria de Secretaria da Fazenda, para que seja feito, para que seja reaberto a relação aos empresários de Rio Verde. Está havendo aí uma necessidade diante do momento para que sejam liberados de novo, para que as empresas possam abrir bazar ou fazer promoções e pagando o alvará de licença normalmente, que seja questionado disso, e para a pessoa que venha de fora, 10 vezes o valor que vai pagar quem tem o empresário de Rio Verde. Porque está havendo, justificativa disso, senhor presidente, está havendo aí que a prefeitura não está liberando para que as pessoas possam fazer. E diante da dificuldade momentânea que vive nosso país, e Rio Verde não é diferente, para segurar os empregos, para que a prefeitura libere, nem que seja nós tivemos que votar alguma coisa, nesse sentido, senhor presidente, para aprovar essa liberação que paga o alvará e 10 vezes para o de fora. A palavra continua franqueada. Não havendo consulta plenária se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminha ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Zé Antônio, projeto de lei 46/2016, 67, 23, 47, 48, para os devidos pareceres. Ordem do dia. Em primeira discussão e votação, convocar o primeiro secretário para assumir seu posto aqui, primeiro secretário. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura. Qual que é o número aí? Olha para mim, por favor. Mano. Bom dia, mano. Alô? Bom dia. Projeto 28/2016. A Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, tendo em vista o que dispõe a Lei Orgânica Municipal, aprovou a lei de autoria do Executivo Municipal e o senhor Joraci Martins de Oliveira, Prefeito Municipal de Rio Verde, sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º, as diretrizes orçamentárias para o exercício 2017, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição da República Federal do Brasil, e dos dispositivos da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar 101, e Lei de Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000 institui normas gerais de diretrizes para a elaboração do orçamento do município, compreendendo as metas e as prioridades e as despesas do capital de administração pública municipal para o exercício financeiro de 2017. As despesas e aperfeiçoamento das ações governamentais, o projeto ficam classificadas em dois grupos, grupo de despesas relevantes e grupo de despesas irrelevantes. As despesas relevantes são aquelas que ultrapassam o valor máximo da dispensa de licitação. A criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado não serão executados antes da implementação. De comprovação de despesa criada ou aumentada não afetará as metas e resultados primários. Medidas de compensação nos períodos seguintes. A prorrogação de qualquer despesa por receber tratamento idêntico à despesa obrigatória de caráter continuado será acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, demonstrativo de origem dos recursos,
comprovação de despesa prorrogada, medidas de compensação nos períodos seguintes. Serão consideradas não autorizadas irregularidades lesivas ao patrimônio público a criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado. O ato que propõe aumento de despesa com pessoal não será executado antes da implementação de comprovação da despesa criada ou aumentada não afetará os métodos dos resultados primários. Medidas de compensação nos períodos seguintes pelo aumento permanente de receita. Remanejamento de dotação orçamentária de despesa de pessoal poderão ser realizados por abertura de crédito suplementar através de decreto. A verificação de cumprimento dos limites estabelecidos para a despesa total com pessoal será realizada ao final de cada quadrimestre. Se a despesa total com pessoal exceder 95% do limite estabelecido, são vedados ao poder ou ao órgão qualquer incorrido no excesso. A comprovação de uma despesa criada, majorada ou estimada não afetará as metas do resultado primário. Adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária LOA, contabilidade com plano PPA, contabilidade com a LDO, comprovação de que a despesa criada, majorada ou estimada não afetará as metas dos resultados primários nominal do anexo do método fiscal da LDO. A dívida pública consolidada ou fundada é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do município assumidas em virtude de leis, contratos, convênios, tratados, de realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Quando o total dos recursos de operações de crédito exceder no exercício financeiro o montante das despesas de capital, excluídas as despesas de capital realizadas sob forma de empréstimo ou financiamento ao contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo e competência do município, das operações de créditos. A instituição financeira União ou Estado poderá realizar operação de crédito com o município, inclusive suas entidades de administração indireta, desde que não se destine a financiar direto e diretamente despesa corrente, refinanciar dívidas não contraídas à própria instituição excedente. O município não está impedido de comprar títulos de dívida pública da União. São equiparadas as operações de crédito que estão vedadas, com captação de recursos a título de antecipação de receita, assunção direta de compromisso, assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamentos posteriores e serviços, das operações de crédito. O município, quando interessado em realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, formulará o seu pleito, fundamentando em parecer os seus órgãos técnicos, demonstrativa, relação custo-benefício, interesse econômico e social da operação, o atendimento às seguintes condições: existência de prévia e expressa autorização para contratação no texto da lei orçamentária, inclusão no orçamento ou créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal, autorização específica do Senado Federal, realização de operações de crédito por antecipação de receita que não excedam o montante de despesa de capital. As operações de crédito por antecipação de receitas realizadas sem observância das normas estabelecidas para a Lei de Responsabilidade Fiscal serão consideradas nulas. As operações de crédito por antecipação de receitas consideradas nulas serão canceladas. As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias canceladas serão devolvidas. A União e o Estado não poderão realizar a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária com o município diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação, ainda que sob a forma de inovação, financiamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Da disposição de caixa. As disposições de caixa serão depositadas em instituições financeiras oficiais, de acordo com o artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal. Da preservação do patrimônio público. A receita capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público não poderá ser aplicada para o financiamento de despesa corrente. Artigo 135. A lei orçamentária anual e as leis de crédito adicionais somente incluirão novos projetos após, adequadamente atendidos os projetos em andamento. Contemplada a despesa de conservação de patrimônio público. O ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem prévia e justa indenização em dinheiro ou prévio depósito social do valor da indenização será considerado nulo de pleno direito da transparência na gestão fiscal. Os instrumentos de transparência na gestão fiscal são PPA, LDO, LOA, prestação de conta, parecer prévio de prestação de conta, relatório resumido das execuções orçamentárias e relatório de gestão fiscal. Das metas da prioridade da administração municipal. A lei orçamentária anual deverá estar compatibilizada com o anexo das prioridades das metas da lei, devendo priorizar especialmente as ações voltadas para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento administrativo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento ambiental.
Se as despesas total com o pessoal seria 95% do limite estabelecido, o peso, no caso do crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto do PIB nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres, continuam sendo vedados ao poder ou ao órgão que houver incorrido no excesso. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. Criação de cargo, emprego ou função. Criação de cargo, emprego ou função. Alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Contratação de horas extras. Na hipótese do projeto de lei orçamentária anual LOA não houver sido sancionado até 31 de dezembro de 2016, fica autorizada a execução de proposta orçamentária originalmente encaminhada à Câmara Municipal, sendo as votações liberadas para a movimentação na razão de 1/12 para cada mês até a sanção do projeto de lei. O projeto de lei orçamentária anual será apresentado com a forma e detalhamento descrito nesta lei, aplicando-se o que couber às demais disposições legais. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a inserir na lei orçamentária anual novos projetos por decreto, devendo estes serem convalidados posteriormente pelo Poder Legislativo. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a rever os cálculos das receitas projetadas no anexo à presente lei. Nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica, os secretários municipais serão responsáveis pelo ordenamento das despesas de suas pastas, a fim de que cumpram as metas estabelecidas nos respectivos programas. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 28/2016. A palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, nós estamos no momento ímpar, um momento que nós estamos discutindo a LDO. Ela fixa as diretrizes, né, pelas quais deverão ser observadas quando a elaboração da lei orçamentária. Nós estamos, senhor presidente, no último ano do mandato de governo, né? É época de se observar, e se bem que esse documento agora, eu queria chamar a atenção dos pares da casa, serão para a próxima legislatura. Nós passamos aqui, senhor presidente, eu falo enquanto vereadora, esses 3 anos, né, votando através de Ctrl+C a LDO, e que trazem em si, né, artigos que contrariam a Constituição. Mas, como a orientação é de se aprovar, e eu não sei se quem tem a curiosidade de estar acompanhando sempre o portal do TCM, e isso envergonha a cidade, as ressalvas que se trazem. Eu quero dizer que pedi vista, e quero chamar os pares da casa, principalmente agora, eu não sei quem é que emite esse parecer, né? Deve continuar com a Comissão de Constituição e Justiça, mas queria, senhor presidente, fazer a propositura para que hoje nós fizéssemos uma força-tarefa e que alguém que propôs as alterações necessárias para a LDO de 2017, lembrando que nós estaremos começando um novo governo, nós estamos vendo o clamor, nós estamos vendo a presidente que está passando, foi afastada, justamente com a alegação de descumprimento à lei orçamentária, aos créditos adicionais. E aqui em Rio Verde nós temos isso. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos pares da casa que seria de bom ouvido que nós reduzíssemos um pouco do percentual do remanejamento do orçamento, porque quando eu digo, em outras palavras, que aqui em Rio Verde, que prefeito não precisa do legislativo, é porque o legislativo abriu mão da prerrogativa nossa de estar autorizando, analisando para onde que está indo, autorizando o remanejamento. O prefeito já tem 60% e o outro ele cria por decreto. Não tem sentido o legislativo. Como é que nós abrimos mão, como é que nós encaramos o nosso eleitor. Então, eu entendo que nós deveríamos reduzir um pouco, né, dos 60% para 50% ou 40%. Esse sim, aí nós teríamos peso iguais. Veja só, a administração já é o dono, de fato, o ordenador. Ele ainda não deve satisfação de 60% para essa casa de lei, então não precisa de orçamento. Então eu espero que antes, se eu fizer essa proposta, diria que eu estava legislando porque eu era contra o prefeito. Então agora é para uma nova administração.
A proposta, senhor presidente, é que aconteça esse equilíbrio, pelo menos que seja 50. Segundo, senhor presidente. Permite uma parte, colega? Pois não. Eu acho muito plausível a interpelação de Vossa Excelência com relação a esse projeto, porque eu acho que se trata de um fortalecimento até do Poder Legislativo. Abaixando isso aí mesmo para 40%, para 30%, o Poder Legislativo se torna uma casa mais forte diante do Poder Executivo. Eu acho que eu conclamo aos colegas vereadores para que nós possamos fazer uma análise relevante que a Vossa Excelência levanta nessa manhã. Acho que isso faz fortalecer o Poder Legislativo e os vereadores que vão estar aqui no mandato que vem. É importante. E tenho o meu voto favorável, se aconteça alguma coisa aí. Levando em consideração que parece-me que é uma das únicas casas legislativas do Estado e que o prefeito tem essa prerrogativa enorme. Segundo, olha, quem acompanha a análise da LDO diz o seguinte, que sempre o TCM diz que ele aceita, né? Ele aceita a LDO, inclusive a de 2015, mas ele nega, a de 2016, ele nega a eficácia do dispositivo que contraria a Constituição. Diz mais ainda, nós temos que prestar atenção aqui quando a gente fala na LDO, e que depois também leva, né, recomendar, que leva também para a lei orçamentária, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e extraordinário, que contraria, gente, o dispositivo constitucional. O artigo 8 e o artigo 9, sabe, todos dois, o TCM tem alertado, são inconstitucionais essa abertura de crédito. E ressalva também, aí nós... Pela ordem, vereadora Lúcia. Estou concluindo. Nós temos que olhar também o anexo das metas fiscais, né, que também não respeita o modelo da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, são uma série de fatores que eu não apresentei emenda, senhor presidente, porque apresentando emenda, logicamente, a ordem seja para derrubar. Então, é uma matéria muito importante e nós devemos ver que o que nós estamos aprovando agora é para uma próxima administração. Não tem por que ver, né, às vezes, que, como era julgado, que eu estava querendo só, às vezes, fazer oposição. Não, isso é uma casa de leis. Então, nós estamos vendo. Veja só como é que nós concordamos que uma presidente seja afastada porque não cumpriu uma meta. E aqui nós não sabemos nem que meta que é estabelecido pela administração. E ela tem todo o poder, e nós estamos vendo. Tudo está acontecendo, nós não tomamos conhecimento de nada, porque nós abrimos a mão de nossa prerrogativa. Então, é o momento de estar discutindo, de estar apresentando emenda pelos pares da casa, e entregar uma peça, né, que se pareça, que tem o mínimo os preceitos constitucionais. Pela ordem, vereadora Lúcia. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu estava com o pedido de vista, então a propositura que eu gostaria de fazer é que os que interessasse, né, pedisse vista, que hoje nós fizéssemos uma reunião, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que voltasse amanhã com as emendas. Eu não apresentei as emendas, porque se eu chegasse e apresentasse as emendas, logicamente seria derrubado. Então é por isso que eu trouxe a proposta para os pares da casa. É o momento de dar uma nova redação, ou a emenda que tiver, e que não atrapalhe em nada, que seria aprovado dentro do prazo previsto. Agora, aprovar uma peça dessa, então, a continuar desse jeito, o meu voto é contrário, não à LDO, mas à redação que se dá e aos princípios de inconstitucionalidade que apresenta o projeto de lei tão importante para a elaboração da lei orçamentária. E lembre-se que a lei orçamentária vai ficar contaminada. E que alerta que eu estou fazendo, senhor presidente, inclusive o TCM pediu aqui, ó, presta atenção, senhor prefeito, o senhor está no último ano de mandato. Pela ordem, vereadora Lúcia, para concluir, vereadora. Só concluindo, né? Até para obedecer aqui a orientação do TCM, que alerta ao chefe do Poder Executivo que esse dispositivo, que tem tanto na LOA como na LDO, que autoriza a abertura de créditos adicionais, né,
contraria o dispositivo e também ele não pode usar no último ano de mandato. Então, é essa a propositura que eu tenho para fazer, não apresentei as emendas por isso. E fica para os pares da casa, então, agora, saber o que nós podemos tomar. Eu coloco à disposição. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, o projeto 28, né, onde se trata da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária, eu acho que é relevante, senhor presidente, e ainda há tempo, né, as informações que a nobre colega vereadora Lúcia Batista se colocou, para que a gente possamos fazer mais algumas análises e alguns estudos, senhor presidente. Dentre elas, a questão do remanejamento. Eu acho de grande valia, sim, vereadora, quando Vossa Excelência se posiciona dessa forma, até porque o que nós temos percebido, às vezes, algumas medidas, algumas ações que a gente tomar nesta Casa de Leis, ela pode fazer com que esta Casa de Leis venha fazer com que cada vez ela se fortaleça, vem fazer com que cada vez ela fica mais forte. E a questão da gente fazer um estudo, de fazer uma análise e olhar com carinho a questão do remanejamento, eu acho que é um dos pontos também que, sem sombra de dúvida, essa Casa de Leis tem que olhar com mais aprofundez. E dentro disso, senhor presidente, como o projeto se encontra em tempo hábito ainda, senhor presidente, então eu gostaria de estar pedindo vista do projeto 28, onde se trata da Lei de Diretriz Orçamentária, para que nós possamos estar olhando não só essa questão do remanejamento, bem como outros pontos que, porventura, nós acharem interessante, né, estudar com carinho para que possa vir trazer benefícios para a nossa sociedade. É um pedido de vista do líder de governo, vereador Celso, do projeto de lei 28/2016. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, se contrário, manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Encaminha ao líder de governo, vereador Celso da Silva Moraes, projeto de lei 28/2016. Solicito o secretário da mesa, vereador Turival, que faça a leitura do projeto de lei 34/2016, de autoria do vereador Paulo Henrique Guimarães. Projeto de lei 34/2016. A Câmara de Rio Verde aprova. Sujeito-se à prévia expedição de alvará de vistoria do Departamento do Corpo de Bombeiro e sessão de fiscalização da Prefeitura Municipal, estabelecimentos destinados à exposição, comercialização e estocagem de fogos de artifício com sede no município. Parágrafo único. A concessão de alvará não elide a observância por parte da ABNT, Associação de Normas Técnicas de Corpo de Bombeiro. Artigo 2º. A constatação de exigência de uma exposição, comercialização e estocagem de produto escrito no artigo anterior implicará na intimação do responsável para proceder à sua remoção. Parágrafo único. Não atendimento à intimação acarretará a imediata interdição do mesmo pelo poder público. Artigo 3º. O estabelecimento que comercializar outros produtos, além dos expressos no artigo 1º, aplicará seu mesmo procedimento no caput do artigo 2º com a sua respectiva interdição. Artigo 4º. A lei entrará em vigor em data de sua publicação, revogadas as posições em contrário, sala de sessão da Câmara Municipal de Verde, Paulo Henrique Guimarães, vereador do PSB. Palavra está franqueada, não havendo em votação. Espera aí só um pouquinho. Espera aí que eu tenho que colocar. Não quer. 34. Em votação. Aí, Elias. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Turival, que faça a leitura do decreto legislativo 22/2016. Projeto de Decreto Legislativo 22/2016. Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aprova. Concede título cidadão rioverdense ao senhor Edson Fusaro de Castro. Artigo: a data para a entrega do título, hora concedida, ficará a cargo do presidente do Poder Legislativo. Artigo 3º. O presente decreto entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas suas disposições em contrário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, 7 de junho de 2016, Irã Mendonça Cabral.
Em discussão e votação, projeto de decreto legislativo 22/2016. Em votação. 20 anos de Rio Verde, você acha que eu não vou dar um maior barulho? Aprovado por unanimidade. Pouquinho. Ano passado ele falou pouquinho. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 35/2016. Projeto de lei no 35/2016. A Câmara de Rio Verde aprova. 1. Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde a garantir a prioridade de vagas em creche para crianças em idade compatível de mulheres vítimas de violência doméstica de natureza física ou sexual. Artigo 2º. Os critérios para a matrícula da criança serão a apresentação dos seguintes documentos. 1. Cópia do boletim de ocorrência pedido pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. 2. Cópia do exame de corpo de delito. 3. Será concedida a garantia de transferência de uma creche para outra na esfera da rede municipal. Artigo 4. Sem entrar em vigor da sua publicação, revogada a disposição em contrário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, 10 de maio de 2016. Paulo Henrique Guimarães. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 35/2016 e a palavra está franqueada. Não havendo em votação. É o seu. É o seu. Oi. Quem? Aprovado. Aprovado por unanimidade. Esse aqui? Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 38/2016 de autoria do vereador Paulo Henrique. Arnaldo que não tinha votado. Projeto de lei 38/2016. A Câmara de Verde aprova. Artigo 1º. Essa lei estabelece normas gerais disciplinadoras do recolhimento de medicamentos vencidos e a devolução de medicamentos excedentes ainda que invalidados. Artigo 2º. Para efeito dessa lei, entende-se medicamento vencido cuja data de validade tenha expirado, medicamento excedente ainda em validade, medicamento cuja prescrição tenha sido em quantidade inferior à contida na embalagem ou cuja sobra possa ser utilizada. Ecoponto, estação relator de medicamentos vencidos. Artigo 3º. A unidade mista de saúde do município disponibilizar espaço adequado em seus estabelecimentos para receber a devolução dos medicamentos com a data de validade vencida. Artigo 4º. A unidade mista de saúde do município disponibilizar a farmacêutica responsável para receber em devolução os medicamentos excedentes. Após a devolução dos medicamentos, que se refere ao artigo 3 dessa lei, os medicamentos serão condicionados para sua destinação final adequada. Artigo 6. Após a devolução dos medicamentos, que se refere ao artigo 4 dessa lei, os medicamentos serão encaminhados a seus fabricantes. Cabe ao funcionário da saúde, no momento da prescrição de medicações, esclarecer ao paciente os riscos do uso. Caberá ao Poder Público, à esfera municipal, a fiscalização de plena aplicação dessa lei. O Poder Público regulamentará as punições relativas ao descumprimento do presente estatuto legal. Essa lei terá vigor da sua publicação, revogadas disposições em contrário. Sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Paulo Henrique Guimarães. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 38/2016 e a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, mesmo sabendo da importância, está lendo os projetos de votação, eu gostaria de estar dando ciência, né, aos pares da casa, porque na sessão da semana anterior eu disse da consulta de processo no TCM, que dizia que comunicava que o Legislativo manteve os pareceres desse tribunal quanto ao julgamento dos balanços 2008 a 2015. Estranhou, né, causou estranheza mesmo, porque o balanço de 2015 foi enviado agora recentemente para o TCM.
E não teve, né, nós não tivemos, aqui não foi notificado sobre esses balanços. Nós temos, já foi apreciado aqui, após essa legislatura, o balanço de 2008, 2010, era um balanço do ex-prefeito Paulo Roberto, e 2010 do prefeito Dr. Juraci. Eu entrei em contato com o TCM disse que realmente o decreto foi aqui da Câmara, né, dizendo que os balanços tinham sido apreciados. Mas nós sabemos que, na verdade, não foram, senhor presidente. Aí eu peguei o artigo 50... Pela ordem, vereadora Lúcia. O artigo 54 diz o seguinte, né, da lei orgânica: as contas do município ficarão 60 dias anualmente à disposição do contribuinte para o exame. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um requerimento pedindo que os portais aqui da Câmara dessem ciência do balanço de 2015 e que eles fossem colocados à disposição não só do contribuinte, como também, né, dos vereadores dessa casa, para que se cumpra a lei. E depois também, o artigo 289 do Regimento Interno de 290 diz que as contas do prefeito correspondente a cada exercício serão julgadas pela Câmara de acordo com as normas legais. 290. Julgadas as contas por votação ou pelo decurso de prazo, serão imediatamente enviadas ao Ministério Público. Olha, eu entendo que nós aqui não tem feito isso. Eu entendo também, senhor presidente, que seria de bom alvitre que desse entrada no plenário essas contas de 2014 que estão aqui, para que depois ela entrasse em... Pela ordem, vereadora Lúcia. Só complementando. De maneira formal, para que fosse emitido o decreto por essa Casa de Lei. Porque, a não ser dessa maneira, teremos que contestar também o decreto, porque nós não podemos esperar que elas sejam julgadas justamente por decurso de prazo. Não fica bem. Né, não fica bem para esse legislativo, para os vereadores e nem para a presidência. Né, porque aí nós podemos pensar que houve insinuação e houve também, não deu publicidade, para que não fosse discutida as contas, o balanço da Prefeitura de Rio Verde. Isso é prerrogativa dos vereadores. De qualquer maneira, já veio o TCM, contabilmente, ele já fez a análise. Né? Então, nós tem que dar uma entrada, tem que emitir esse parecer para que o decreto depois tenha ciência, porque até o TCM disse, olha, não basta só a Câmara dizer que já julgou, é preciso do decreto de quando que se realizou as sessões. Então, é isso não. É isso que foi informado. Pela ordem, só pela ordem. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Anásio. Senhor presidente, seus vereadores, público nos honra com a presença. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para agradecer o nosso líder de governo, o vereador Celso, pelo convite lá da festa dele, senhor presidente, que foi uma festa, senhor presidente, que foi de tirar o chapéu, viu? Parecia um rodeio, sabe, senhor presidente? Nunca vi gente daquele tanto. Sabe, parecia que as festas Nossa Senhora da Aparecida ali, trem de comer, senhor presidente, nunca vi daquele tanto. Que maravilha, que organização, senhor presidente, cada show. E aí, senhor presidente, eu sentei numa mesa de um... Tinha um amigo meu nessa mesa lá, eu sentei nessa mesa, senhor presidente, e conversando com o rapaz lá, ele pegou e falou, olha, eu não votava nesse pré-candidato de vocês aí, nesse tal de Lissauer, mas hoje eu vou votar nesse cara e minha família inteira. Tinha 8 na mesa, porque eu nunca vi um cabra humilde igual esse tal de Lissauer. Então, da agora para frente, vou votar nele, sabe? Porque os votos aqui tudo era do Celso, senhor presidente. O Celso é tão esperto, senhor presidente, que me convidou, mas não anunciou o nome de nenhum lá, sabe? Para não ter problema. Pela ordem. Só informar a vereadora Lúcia que os balanços referidos por ela, 2008, do ex-prefeito Paulo Roberto Cunha, está com parecer para aprovação, o que foi informado para a Câmara, 2009, 2010, 2011, 2012, aprovado pelo TCM, 2012 está com recurso, 2013 aprovado, 14 aprovado e 15 com recurso. Só para informar a vereadora Lúcia. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Paulo Henrique. Senhor presidente, bom dia, nobres pares da casa. Eu quero fazer, na verdade, uma solicitação informal.
O farei por ofício ao Procurador-Geral do Município, Dr. João Mário, e também faço à Procuradoria da Casa para que envie ao meu gabinete um relatório dos balancetes, aonde estiveram disponíveis, se na época, desde as gestões de 96 até a atual, se estiveram disponíveis para consulta da população, e onde estiveram, se passaram pelo plenário, e se foi disponibilizado na Câmara, na Prefeitura ou em algum sítio eletrônico. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, interessante, né? Então fecha aqui. Eu acho graça uma justificativa dessa. Agora, senhor presidente, só quero alertar. Tribunal emite parecer. Parece que está certo. Quem aprova ou desaprova a conta é essa Casa de Lei, senhor presidente. Olha a inversão de valores. Agora, não foi, não. É parecer. Parecer. Quem aprova ou desaprova é essa Casa de Lei. Agora, ele emitiu um parecer pela aprovação, aí não precisa passar aqui? Ué, mas então, eu não estou entendendo. Realmente parece que eu não entendo quase nada. E se o senhor, se me permite lembrar, parecer com ressalvas. E essa Casa de Lei, até pela aprovação, tem que passar por esse crivo. É quando nós podemos analisar e contestar o TCM. Ele é um órgão que auxilia essa Casa de Leis. Agora, isso não tira a prerrogativa de que os balanços devem ser aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 39, em primeira discussão e votação. Projeto de lei no 39 de 2016. Câmara de Verde aprova. Artigo 1º. Fica proibido o uso de logomarcas, slogans, cores, período de administração, qualquer outro símbolo de todos os bens públicos municipais que identifique o governo que esteja excedendo a gestão municipal, que esteja exercendo a gestão pública municipal. Artigo 2º. Os bens públicos que pertencentes ao município de Rio Verde somente poderão ser identificados utilizando-se o nome, o brasão e a bandeira do município. Artigo 3º. Os bens públicos que já estejam caracterizados, conforme a aplicação dessa lei, a administração pública terá prazo de 12 meses para regularização. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Paulo Henrique Guimarães. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 39/2016, de autoria do vereador Paulo Henrique, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 41/2016, primeira discussão e votação. A Câmara de Verde aprova. Artigo 1º. Fica denominada Rua José Graciano Ribeiro, a Rua das Turmalinas do Parque Bandeirante. Artigo 2º. Será entra em vigor da sua publicação. Sala de sessão Câmara Municipal de Rio Verde, Paulo Henrique Guimarães. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 41/2016, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 45/2016, em primeira discussão e votação. Projeto de lei 45/2016. Câmara de Verde aprova. Artigo 1º. Ficam inclusas as metas e ações da lei 6.378 e o PPA de 2014-2017. Prefeitura Municipal de Rio Verde, Secretaria Municipal da Educação, Programa Excelência em Educação, creche, construção de creche para a infância no bairro Gameleira. Artigo 2º. Ficam inclusas as metas e as ações na prioridade da Lei 6.553. Artigo 3º. Fica por força da presente lei autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$100. Artigo 5º. Ficam inclusas as metas e ações da prioridade da Lei 6.553, ADO 2016. Artigo 6º. Ficam, por força da lei, autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$3.000.
Fundação Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação, Programa de Ciência e Educação, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares da Educação Infantil. Artigo 8º, fica incluso as metas e ações na prioridade da Lei 6.553. Artigo 9º, fica por força para a gente ler autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$100. A Prefeitura Municipal de Rio Verde, Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Programa Excelência Esportiva, construção do Complexo Esportivo do bairro Gameleira. Artigo 10º, fica incluso as metas e ações na prioridade da Lei 6.553, LDO 2017. Artigo 12º, ficam por força para a gente ler autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$100 para cobertura de dessas despesas. Prefeitura Municipal de Rio Verde, Subprefeitura de Uruana, Programa do Distrito Solidário, manter atividades e aumento do distrito. Artigo 4. Fica incluso as metas e ações da prioridade da Lei 6.553 e LDO 2016. Ficam por força para a gente ler autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$12.308,65 para cobertura de dessas despesas. IPARV Assistência, Programa Assistência de Segurados, Manutenção e Atividade de Assistência de IPARV Assistência. Artigo 4. Ficam inclusas as metas e ações da prioridade da Lei 6.553 e LDO 2016. Artigo 19. Ficam por força para a gente ler autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$10 mil. O Poder Executivo, no interesse da administração, poderá suplementar e reduzir os créditos especiais aprovados nessa lei para atender às suficiências das demais dotações orçamentárias. Artigo 22º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a cobrir créditos adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei 6.569. Artigo 23. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar alterações e inclusões necessárias na Lei 6.378, na Lei 6.553, na Lei 6.569 e a LOA 2016. Artigo 24. Revogado as disposições encontradas, essa lei entrará em vigor em data de sua publicação. Gabinete Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Em discussão e votação, projeto de lei 45/2016. A palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, é outro projeto de lei que está eivado de vícios. Em primeiro lugar, senhor presidente, como eu entendo que eles apostam que aqui faz o que o prefeito quer, não se respeita a lei, não se atende os preceitos constitucionais, eu quero dizer que eu não posso votar favorável a um projeto de lei, principalmente no último ano de governo. Em primeiro lugar, senhor presidente, é preciso uma atenção maior de quem elabora, até para saber o que são créditos suplementares, especiais, extraordinários. Viu o alerta ali que essa quantidade ilimitada, né, de créditos não é permitido pela Constituição? Aí o prefeito não precisa de nada, o que vem para cá é para legalizar. Nós sabemos que no último ano de governo não se pode iniciar programa e projeto nenhum que não estava previsto na LDO, na lei orçamentária, no PPA, né? Mas isso tudo não se leva aqui em consideração. Veja o caso aqui, senhor presidente. Olha, esse primeiro, Programa de Excelência Educação, construção da creche para a infância no bairro Gameleira. Não estava previsto no orçamento, né? Lembra quando nós fizemos orçamento, que eu tentei colocar essas obras e foi vetado? Aí o prefeito não sabia que tinha que concluir. Aí veja só, créditos adicionais, senhor presidente, nada é do que a falta de planejamento. Eles não foram insuficientemente dotados na lei orçamentária, né? Se ele é suplementar, é reforço de dotação. Já existia, está apenas reforçando. Especiais não estava nem contemplada. Se tivesse colocado, aqui ó, olha o artigo 3º, fica por força da presente lei autorizado a abertura de créditos especiais. Por que especiais? Essa obra está parada há 7 anos. Há 7 anos ela está parada, né? Então, se não for, ele não pode iniciar mais. Para iniciar no último ano de governo, ele não pode. Agora, se for só suplementar aquilo que não tem para acabar, até que ainda vá, né? Se fosse o crédito suplementares, que é a falta de planejamento, que ele foi insuficientemente, mas quando foi para votar orçamento, que nós falamos para 2016,
Não colocaram. Iniciar programa sem estar previsto é vedado no último ano de governo. Aí depois vem aqui novamente, creche do Proinfância do Gameleira. Depois vem, tirou de subvenções sociais. Quais as subvenções que perderam recurso? Nós temos que saber, né? Aí vem novamente para a creche Proinfância do DIMP. Créditos especiais? É obra nova que está começando? Se for, não pode. É porque já gastou o dinheiro, esse recurso, e não deu para concluir a obra? Também nós temos que saber, porque nós sabemos que essa obra aqui é com recurso federal. Se parou, se gastou, se não foi bem aplicado, iniciar não pode. Depois nós vemos, aqui, ó, reforma e ampliação das unidades escolares e infantis. Quais? Macro desse jeito? Não, nós temos que saber quais. Até porque as que estão em andamento, senhor presidente, está sendo em permuta. Nós temos que saber, não é cheque em branco assim não. Cheque em branco no último ano de governo, não dá. Depois, vamos, créditos especiais novamente, e está tirando de material de consumo, de obras e instalações. Como que pede para obras e instalações e tira de obras e instalações? Não dá para entender, né? Depois vem também manutenção das atividades do IPARV, quer dizer, especiais, não estava prevista, todas essas tinham que estar previstas. Não pode ser por créditos especiais, tem que ser suplementares. Não pode criar, né? Criar gasto no último ano de governo. E aí chama a atenção, porque na justificativa, olha, qualquer alteração de solicitação de crédito adicionais, primeiro tem que descrever os problemas e suas causas. Aqui não consta, na justificativa. Segundo, quais os resultados esperados com a alteração? Aqui também não cita. Depois, quais são os reflexos do cancelamento sobre a programação? De onde eu estou tirando? De que dotação? Né? Quais são os reflexos se retirar desse orçamento? Também não tem. Depois, onde ser... Pela ordem, vereadora Lúcia. Conceder um pela ordem para Vossa Excelência concluir, vereadora. Seu presidente, se eu pudesse até nem falar, eu não falaria, mas não, nem dá, né? E no mais, senhor presidente, aqui tem as características do que são os créditos, não precisa ensinar, eles têm sapiência suficiente. Faz isso porque, né, aposta pelo interesse, basta ver a leitura aqui de um projeto tão importante, o quanto que despertou a atenção dos pares da casa. Né? Chega até a ser enjoativo, que em 5 minutos tem que terminar. Então, senhor presidente, esse eu estou encaminhando o meu voto. Não voto contra a LDO, eu voto contra a redação, contra a falta de respeito, contra a inconstitucionalidade da elaboração da LDO, senhor presidente. E gostaria de dizer, né, se o interesse da lei que fica nas diretrizes desperta esse interesse aqui, hein, por essa Casa de Lei, imagina a lei orçamentária. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado aos outros que suportaram. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, para estar caminhando nosso voto favorável, senhor presidente, eu acho que esse projeto ele se faz necessário, senhor presidente, até porque o orçamento, senhor presidente, a LDO é um planejamento, e o gestor, obviamente, ele vai gerir, ele tem que ter a liberdade e tem a prerrogativa para gerir esse orçamento ali dentro da lei. E eu não tenho dúvida nenhuma que o que está sendo feito, ele está dentro da lei, está sendo feito de forma correta. Nós entendemos a preocupação da nova vereadora Lúcia Batista, mas é uma matéria que se faz necessária, e por isso nosso voto é favorável à matéria e pedimos aos pares da casa para que votem favorável, porque essa matéria é de fundamental importância para o nosso município, para que possa dar andamento na conclusão e nos trabalhos que vêm sendo realizados, e nesse caso, senhor presidente, no trabalho de creche, essas coisas todas. Eu entendo a preocupação da vereadora Lúcia, mas o gestor, o prefeito, ele tem toda a autonomia para poder gerir ali dentro do orçamento. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele está gerindo dentro da lei. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Só para que não pare dúvida, o prefeito, o gestor, não está acima da lei, não. Eu estou apontando os vícios de inconstitucionalidade na LDO. São esses vícios, esses mesmo que voltou aqui esses dias e foi reconhecido. Inclusive, eu respeitei e reconheci. Os vícios de inconstitucionalidade. A palavra continua franqueada. Não havendo em votação. Vai lá votar. Vai lá votar. Vota para mim. Você votou já? Você votou para mim? Vai votar não, Leonardo? Aprovado com 8 votos contrários. Solicito, secretário da mesa, faça a leitura do projeto de lei complementar 65/2016. Você está sentado no meu lugar, você não vai ler, não? Mesmo. Por qual? Projeto de Lei Complementar 65 de 2016. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Essa lei altera a Lei Complementar 5.841, de 1º de janeiro de 2011, passando a viger com a seguinte redação. Seção 3. Da licença em razão de doença em pessoa de família. Artigo 81, parágrafo 1º. 3. Revogado. Artigo 2º. Revogado a disposição em contrário, essa lei entrar em vigor data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 65/2016, a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, essa lei aqui altera justamente o Estatuto do Magistério de Rio Verde. É no tocante à licença em razão de doença na família. Como nós sabemos, a maioria do Estatuto do Magistério são professoras. E ela se ausenta por doença de filho, né, e de esposo. Essa alteração é uma alteração que é somente porque o IPARV cria muito problema quando nós tivemos agora, recentemente, a professora que foi acompanhar a filha, inclusive perdeu a filha, morreu em Barretos. O Estatuto dos Servidores, quer seja da Prefeitura e do Magistério, ele diz que é permitido ao servidor. Só que no Estatuto do Magistério ficou uma cláusula que dependia do fator econômico e que você tivesse quando não fosse o filho seu mesmo, de uma curatela. Então ficou diferente do Estatuto Geral da Prefeitura. Foi só para uma adequação, porque eu não gosto de usar de 2 pesos e 2 medidas. A mesma prerrogativa que tem o servidor, quer seja no magistério, tem que ser o mesmo do Estatuto, né, Geral, como é aqui da Câmara. Então, foi só para adequação. Fiz, até o dia que ele entrou, eu pedi, quero agradecer a Comissão de Constituição e Justiça, para ver se estava tudo dentro dos moldes. Foi só mesmo para dar a mesma condição do professor, né, do magistério, do servidor do magistério, as mesmas condições e as mesmas prerrogativas dos servidores da administração geral. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Celso. Senhor presidente, para Vossa Excelência ver como funcionam as coisas, senhor presidente. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir, né, às vezes no decorrer do tempo aqui nessa Casa de Leis, às vezes alguns comentários falando que o prefeito Juraci Martins, ele não gostava dos professores, senhor presidente. Aí está um gesto, senhor presidente, que mostra totalmente o contrário. O prefeito Juraci Martins, ele é apaixonado, senhor presidente, pelos professores, ele é apaixonado pela categoria, né, e mostra nesse ato, nesse gesto, senhor presidente, a preocupação que ele tem com esta categoria. Mandando para esta Casa de Leis, senhor presidente, um projeto aonde devolve, aonde dá condições para que os servidores, senhor presidente, do município, através do Estatuto do Magistério, senhor presidente,
eles possam pleitear, eles possam ter direito a esse benefício. Benefício esse, senhor presidente, que até então eles não tinham esse direito, que era no momento de se ausentarem para poder cuidar de um ente da família, que eles teriam que ter a comprovação de renda, senhor presidente. Isso estava inserido no Estatuto do Magistério, e o presidente, como ele é, e o prefeito, como ele é um prefeito que gosta da educação, que gosta dos professores, que gosta da categoria, e muito tem feito pela categoria, senhor presidente, mais uma vez ele mostra aí no seu gesto, devolvendo aos servidores do magistério aquilo que é de direito deles, senhor presidente, que é tirando essa cláusula que impedia deles, que seria a comprovação de rendas para que eles pudessem, aí sim, acompanhar seus entes queridos. É um projeto gostoso do Executivo, que dá gosto de votar, como sempre diz o vereador Elias Terra. O meu voto é favorável, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu não posso deixar tudo aqui é motivo de tirar proveito político. Pelo amor de Deus. Toda vida o servidor teve esse direito. Só que agora eles acharam, durante agora, o governador Juraci, eles acharam o impedimento de pedir somente do professor, sabe, essa dependência econômica. Aí diz que não, tinha que ter isso. Então se não pôr isso aqui, nós vamos retirar. Todo servidor, toda vida teve. Vamos parar com isso. E outra coisa também que criaram um empecilho, que toda a vida foi averbado, inclusive a orientação do TCM, que qualquer serviço prestado em repartição pública, quer seja contrato, assessoria, servia para averbação. Mas no governo do Juraci não aceitava com o professor. Então foi preciso falar, nós fizemos, toda a vida teve direito, diz que é para legalizar. Então vamos parar com isso. Né? Vamos levar um pouquinho mais a sério, não é hora de tirar proveito político de nada, não. Em votação. Cadê o segundo? Aprovado. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, faça a leitura do projeto de decreto legislativo 20/2016 em segunda discussão e votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, que matéria segunda discussão seja feita a propositura para dispensar a leitura, senhor presidente. Propositura do vereador Celso que pede dispensa da leitura dos projetos de segunda votação. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo 20/2016 que concede título de cidadão rioverdense a pessoa que menciona de autoria do vereador Paulo Henrique. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo 21/2016, de autoria do vereador Idelson Mendes. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Pela ordem, senhor presidente. Casa Grande, depois você brinca aí. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, quando o senhor se manifestou, que eu fiz o questionamento sobre o decreto da aprovação das contas, eu não entendi como é que vai ser a tomada de decisão, se prevalece o decreto que foi enviado para o TCM. Eu até pedi para pegar a lei orgânica e ela diz que compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições: tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer. Nós não votamos o parecer do Tribunal de Contas, até para explicar, né? Dentro de 60 dias do seu recebimento.
Mas agora é a única coisa, ele não entrou. Ele não entrou 60 dias, eu entendo que deve ser da contagem a partir do momento em que foi apresentado pela mesa diretora, né? Eu até entendo que o parecer do tribunal, entendo não, tem que obedecer, né? E tem que aceitar que o parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros, né, da Câmara. Entendo que serão todos aprovados, tem maioria, mas isso só não é prerrogativa para não se votar o parecer. Então eu gostaria de saber o posicionamento dessa casa, como vai ser feito, se vai entrar esse parecer do TCM para ser apreciado ou não. Só informar a vereadora Lúcia que a resposta que demos ao TCM foi em cima do artigo 34 da Lei Orgânica, que fala, artigo 34, parágrafo 8º, torna e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas dos municípios no prazo máximo de 60 dias do seu recebimento. Observados os seguintes preceitos. A linha C. Decorrido o prazo de 60 dias sem deliberação da Câmara, as contas são consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas dos municípios. E o parecer veio todos pela aprovação. O único que não veio pela aprovação, que o balancete não chegou aqui ainda, que é o de 2012, que vai dar problema, vai ficar na história de Rio Verde, e os 2015. Que hora que chegar o 2015 na minha mão, será colocado para votar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Eu quero justamente que cumpra o artigo 34. Ele diz compete privativamente à Câmara Municipal tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer. Essa prerrogativa não foi dada a essa Casa de Lei, senhor presidente. Ela está em primeiro lugar. Então, o parecer do tribunal deve ser julgado, né? Ele deve ser deliberado, aliás, por essa Casa de Lei. Isso não aconteceu. Não é que se mandou, acabou, está aprovado, não. Aprovado ou não, tem que esse parecer ser deliberado por essa Casa de Lei, senhor presidente. É essa a interpretação que não está. Veja só, então é fácil demais. O que ele mandar lá, não precisa, então. A Constituição diz também, isso aqui está transcrito da Constituição. Cabe às câmaras legislativas aprovar ou rejeitar. Tanto é que nós podemos rejeitar qualquer balanço com a indicação de aprovação do TCM, desde que 2/3, né, Está escrito em assunto parlamentar, vereador Anásio, que dispensou, vereador Paulo Henrique, tem 10 minutos. Vai dispensar ou vai falar? Dispensou. Vereador Iturival. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu estudei muito sobre questão de ordem, até para não falar, né? Eu trouxe até o que diz lá a questão de ordem. Quando o encaminhamento, a postura, o que nós solicitamos foi o que vai acontecer, vai prevalecer o que mandou e que não foi deliberado por essa casa sobre as prestações, os balanços, inclusive de 2015, que nem aqui está, senhor presidente. Era só isso. Qual é a propositura, o que será tomado pela mesa diretora, senhor presidente? Vai falar ou não? Então vai. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, público presente, imprensa, internautas. Na realidade, eu uso das palavras hoje para fazer uma análise do contexto que a sociedade brasileira, o povo goiano, o povo rioverdense, a sociedade tem vivido. A insegurança política, a insegurança econômica, e nós sabemos que tudo se começa na base, e a base é o município, o ente onde nós aqui convivemos com as maiores atrocidades, violência, falta de segurança, falta de investimento do poder público e, acima de tudo, a falta de credibilidade da classe política. Estamos nos avizinhando, nobres pares, senhor presidente,
de um processo eleitoral nos próximos 4 meses. Que sirva de exemplo, que a sociedade viva desse município, que ela comece a entender que precisamos fazer mudanças, precisamos participar efetivamente do processo político, sabendo fazer as escolhas corretas, sabendo analisar o que é melhor para nosso município. E precisamos, acima de tudo, como gestores públicos, como fiscalizadores da lei, como representantes da sociedade como um todo, dar nossa contribuição para tal. Nós precisamos saber diferenciar o que é melhor para a administração, o que é melhor para o povo de Rio Verde e o que é diferente dos propósitos políticos que vêm por aí. Agora mesmo estamos avizinhando com um problema econômico e na administração pública municipal. Estamos vendo a dificuldade dos empresários em conseguir um alvará de licença para poder montar bazar, montar uma atividade extra-empresa por uma lei. Isso é um momento que nós precisamos, tanto o Poder Executivo, o Poder Judiciário, através da promotoria, que não que se finja, que se fuja da realidade da lei, mas que nós possamos fazer um TAC, ou podemos fazer com que essas empresas sobrevivam. E é responsabilidade de todos os poderes constituídos de viabilizar atividades que venham trazer e somar para que a economia retome os seus caminhos para o desenvolvimento. Estamos vendo a preocupação lá nas feiras livres, que o próprio nome disse, feiras livres, onde é o livre comércio que impera naquela região. É uma tradição ao longo dos tempos, em todas as cidades desse Brasil afora, que o produtor vai lá e traz da sua fazenda, da sua dificuldade, e traz aquele meio de sobrevivência para que ele possa vender o seu produto. E eu sei que a legislação, todos nós sabemos, precisamos aprimorar e precisamos cumprir os processos da vigilância sanitária, do meio ambiente, mas nós não podemos entender que vive um momento de dificuldade que esses produtores não dão conta de investir para atender as demandas, as exigências que a lei impõe sobre eles. São pessoas fracas, que precisam, que nós tenhamos nesse momento o princípio da razoabilidade, o princípio de entender que a sobrevivência dessas pessoas precisam do apoio dos entes constituídos nesse município. E nós não podemos nos radicalizar, não podemos fazer com a lei seja cumprida a fogo e ferro. Precisamos entender que é um momento de contemplação, onde nós precisamos participar e mostrar que nós estamos vivos e temos compromisso com todas essas pessoas. Como é mais fácil ver o município ter que pagar o bandido que rouba e mata um cidadão de bem? Ou nós damos condição para que ele vá trabalhar e poder vender com dignidade o seu produto que ele produz? Que ele gere um emprego, que ele gere condições de sobrevivência pela ética, pelo bem, pela moral. Ou nós vamos simplesmente fechar os olhos porque a lei impede que nós possamos fazer qualquer coisa. É a hora que nós precisamos fazer a nossa voz ser ouvida. A voz dos mais humildes, a voz daquele que acredita nos seus representantes, e é para isso que estamos aqui. No processo democrático, o povo merece o respeito dos seus representantes e, acima de tudo, a sua lealdade, o seu compromisso com a melhor qualidade de vida. E isso passa, acima de tudo, com o nosso compromisso de cobrar dos nossos gestores executivos a responsabilidade em poder viabilizar uma segurança melhor, uma responsabilidade de dar àquele povo condição de viver com dignidade. E muitas das vezes, a omissão do poder público e não cumprir com as exigências da lei. Mas a lei, para o pequeno, ela é rígida. E é isso que eu venho usar minha palavra, que nós nos unimos. Essa casa precisa estar junto, para poder cobrar dos entes do Poder Executivo uma responsabilidade, pelo menos, nós possamos fazer com que viabilize nesse momento eu não sei a palavra certa, mas um meio que essas pessoas possam dar continuidade no seu meio de vida. Estou sendo cobrado, estive nas feiras, cadê vocês, cadê os vereadores que nos amparam nessa hora que precisamos de apoio? Então aqui me aprende, joga 25 queijos meu fora. Vem cá, aprende meus peixes. Então é mais fácil eu ir para a rua e roubar e matar, do que eu vim para cá acordar 4 horas da manhã e não ter condição de vender o meu produto. Eu me senti envergonhado. Eu me senti incapaz.
Aí vou no executivo que o promotor está exigindo que se cumpra a lei. Eu pergunto, da onde que vai vir o dinheiro para pagar o salário do promotor, o salário do vereador, o salário do prefeito, o salário do secretário? É do suor desse cidadão que está lá vendendo o queijo dele. É do suor daquele que está lá na casa dele, preocupado em poder sobreviver, e nós aqui. Por isso, é um caso a ser discutido com muita responsabilidade. A lei é para ser cumprida sim, sem sombra de dúvida, mas podemos ter um atenuante. Nós precisamos fazer com que o momento, que acima de tudo, acima da lei, a razoabilidade da sobrevivência do ser humano, a qualidade do homem de bem, a qualidade daquele que se propõe a acordar e vender seu produto com dignidade. O momento de valorizarmos o empresário que está lá sacrificado, pagando seu imposto, gerando emprego, e nós deixamos ele falir sem poder fazer nada aqui nessa casa. Simplesmente porque a lei proíbe de que ele possa fazer um tipo de promoção, de pegar sua mercadoria. Ele está criando uma alternativa, isso é uma visão dele. É uma oportunidade que ele está buscando um espaço para tentar dar dignidade ao seu trabalho, a sobreviver. E nós, por força da lei, ficamos calados e omissos. Será que está certo isso, meus pares? Será que é isso que nós temos que fazer? Simplesmente nos calarmos diante da força maior da lei? É por isso que eu uso a palavra. Para dizer a vós que nós estamos também falar o que nós sentimos, nosso sentimento, que é o sentimento do povo sofrido. É o sentimento que nós temos que respeitar daquele cidadão que acreditou em cada um de nós para estar aqui. Que acima dos interesses políticos, partidário, de posição, situação, está o direito do cidadão de ser bem representado. É com esse intuito que eu uso a palavra para alertar meus nobres pares. Para alertar a sociedade rioverdense, que não se deixe iludir por falsas promessas, que saiba escolher o que é melhor para você. É com esse intuito que precisamos procurar um caminho que venha de encontro com os anseios do povo de Rio Verde. E eu venho aqui, senhor presidente, falei, eu fiz o requerimento verbal, mas hoje queria formar uma comissão que nós possamos discutir. Se for preciso, vamos na promotoria, vamos ao executivo, fazemos um pacto branco de sobrevivência num momento de crise. Porque já basta o descrédito que a classe política vive e nós ficamos omitidos diante da dificuldade do cidadão. Essa hora que ele pega e fala, que vale o político? Tem que valer muito, porque política é coisa séria. Queiram ou não as pessoas políticas que gera o desenvolvimento, que gera a qualidade de vida do povo. E é só através de nós, representantes em todos os níveis, seja municipal, estadual e federal, que possamos mudar e fazer com que a qualidade do homem, do cidadão, da mulher, das famílias mudam nesse país. São através do nosso trabalho. Com isso, nossos pares, precisamos, acima de tudo, respeitar quem nos pôs aqui. O poder emana do povo e para o povo tem que ser devolvido. Eu me senti muito frustrado diante dos andamentos que venham vivendo, de andar na rua e sentir a falta de credibilidade da classe política. A falta de amosidade, interesse do cidadão comum pela classe política. E eu penso, é melhor ficar calado ou nós colocarmos em prática que estamos aqui, se tem bandido aqui, foi que veio do meio da sociedade. Se existe bandido lá matando, quem criou foi a sociedade. Foi essa sociedade. Conclua, vereador, que o seu tempo está esgotado. Essa mesma sociedade que escolhe quem está aqui. Por isso, concluindo, nobre presidente, conclamo ao povo de Rio Verde. Você tem como opção cobrar das entidades classistas, cobrar dos seus representantes e, acima de tudo, direito, qualidade e compromisso com você. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadores, público presente, internautas, e convoco a próxima sessão do dia 14 de junho de 2016, às 9 horas da manhã. E declaro encerrada a presente sessão.